Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 111. 300 depois de Cristo. Terras Ocidentais, quando Talisa entrou na tenda principal, onde seu marido, Robb Stark, estava pensando em planos de batalha com uma carranca profunda no rosto, seu coração inexplicavelmente sentiu uma pontada dolorosa. Em sua busca para resgatar suas irmãs e obter justiça para seu pai, o amor dela carregava consigo um fardo e um dever tão pesados. E ela só queria que houvesse algo que pudesse fazer para aliviar um pouco esse fardo. Não pela primeira vez, ela desejou ser uma alta sacerdotisa do Templo Vermelho e não apenas uma sacerdotisa errante do ramo de cura do dito templo, pois isso a tornaria uma esposa digna para o Rei do Norte e lhe daria a habilidade de realmente apoiar seu amor. Infelizmente, Talisa não era, pois tal simplesmente não era seu domingo colocando a comida que havia trazido diante dele. Sabendo que ele provavelmente não havia comido nada desde que acordou, Talisa se dirigiu a ele carinhosamente. Aqui, coma isso, meu amor. Não adianta ficar remoendo planos com o estômago vazio. Suspirando audivelmente, Robb olhou para ela com olhos pesados, enquanto afirmava, você estava certa sobre os Karstarks. Os homens deles partiram esta manhã, junto com alguns outros lordes menores. Com a quantidade de homens que temos agora, não adianta nem ficar no sul por mais tempo, pois não podemos lutar contra os Lannisters com esses números. Chocada, mas não muito surpresa, Talisa suspirou enquanto se colocava atrás do marido e o guiava com mãos gentis para se apoiar nela um pouco. Enquanto pensava em quais palavras poderia dizer que pudessem ajudar nessa situação aparentemente desesperadora. Foi há apenas 2 dias que Rickard Karstark, Lorde da Casa Karstark, matou Jaime Lannister, enquanto este último havia sido capturado em uma batalha anterior e mantido refém por Robb. Foi um ato de vingança, pois Jaime Lannister matou 2 dos filhos de Rickard durante a batalha. Robb seguiu os ensinamentos de seu pai sobre honra e responsabilidades e executou o homem por traição, o que ela havia desaconselhado, junto com o recém-ascendido Senhor das Terras Fluviais, Edmund Tully, tio de Robb por parte de mãe. Talisa sabia, porém, que esse não era o único problema, pois Edmund Tully não gostou dela desde o momento em que se conheceram. Simplesmente porque ela era uma sacerdotisa do Templo Vermelho, o que levou a uma discórdia contínua entre ele e Robb. Não fosse o fato de que Edmund simplesmente não tinha outra escolha a não ser ficar do lado de Robb contra os Lannisters devido às ações de sua irmã mais velha. Talisa imaginou que o Senhor de Correrio já teria abandonado Robb e retirado seu apoio a ele como Rei do Norte e seu objetivo de recuperar suas irmãs, bem como obter justiça para seu pai. E Edmund Tully não estava sozinho em suas opiniões, pois não apenas seus vassalos, mas também muitos outros lordes do norte a desprezavam, especialmente os Karstarks. Nesse ponto, Talisa se sentiu extremamente oprimida, percebendo que ela só havia aumentado o fardo de Robb em vez de aliviá-lo, como era seu dever como esposa dele. Ela não sabia o que poderia fazer para ser sua luz guia nessa situação um tanto sombria. Embora orasse fervorosamente para que seu senhor enviasse sua ajuda pelo bem dela, de seu marido e de seu filho ainda não nascido. 300 AC, Pedra do Dragão, entrando silenciosamente no quarto de Raela depois de ter acabado de retornar de Dorne. Já que Arianne estava hospedada lá por alguns meses com Obara para passar algum tempo com sua família, especialmente seus primos. Fênix viu Kinvara sentada em um tapete macio com Alyria brincando com alguns brinquedos de madeira diante dela. Sua amada sacerdotisa sorriu e riu inocentemente com sua filha, aliviada pelas experiências de sua longa e um tanto obscura vida. Neste momento ela não era a alta sacerdotisa ou a Rainha Vermelha, nem era a chama da verdade ou a luz da sabedoria. Ela era apenas Kinvara. Fênix só tinha visto essa parte dela em alguns raros momentos em que esteve com ela e cada um deles tinha sido uma lembrança preciosa. Vê-la tão despreocupada. Sua risada melodiosa ecoando em seus ouvidos enquanto Alyria ria adoravelmente enquanto descobria um mundo ao seu redor com uma curiosidade que só uma criança poderia ter. Era algo assustadoramente lindo. Ao notar sua chegada, Kinvara olhou para ele com olhos brilhantes e um sorriso despreocupado. A afeição e o desejo que brilhavam neles refletiam-se nos seus enquanto ele se aproximava dela e se agachava ao seu lado. Inclinando-se e roubando um beijo rápido, Fênix se dirigiu a ela calmamente. Estou de volta. MHM. Sua sacerdotisa cantarolou em concordância a Raela. Ele perguntou enquanto Alyria gritava de alegria com sua presença, tendo notado sua presença e tentando rastejar em sua direção animadamente. Jade parecia um pouco mal-humorada e com ciúmes desse pequeno dragão aqui. Kinvara explicou com um sorriso suave enquanto observava a garotinha rastejando no colo do pai. Então Raela a levou para um voo curto através do mar estreito até Pentos. Ela deve voltar em algumas horas. Assentindo em compreensão. O foco de Fênix se concentrou no pequeno pacote de Alyria brincando alegremente com seus dedos e mãos enquanto ele relaxava por um momento e deixava de lado outros assuntos, mais preocupantes, simplesmente saboreando este momento pacífico e inocente. Poucas horas depois que Raela retornou de sua pequena aventura com Jade e Alyria já tinha ido dormir, Fênix se viu descansando em uma poltrona larga com Kinvara sentado entre suas pernas e recostado em seu peito, seus pés apoiados em um pequeno banco acolchoado. Jaime Lannister morreu nas mãos de Rickard Karstark, Fênix disse a ela calmamente, sabendo que este seria o ponto de virada do conflito na Guerra do Jovem Lobo. Então Arya e Sansa Stark correm risco de serem mortas, ela respondeu calmamente, olhando para ele com olhos claros. Não é só isso. Robb Stark executou Rickard Karstark por traição, o que fez com que os Karstarks levassem seus homens de volta para o norte, abandonando o Jovem Lobo e sua causa, explicou Fênix. O velho leão? Ela perguntou, indagando sobre os movimentos das tropas sob o controle de Tywin Lannister. Ele está liderando seus homens de volta a Porto Real para cuidar de Renly, respondeu Fênix. Ele é.
Kinvara ficou surpresa por um momento, antes de franzir a testa levemente e perguntar, há outros que vão cuidar de Robb Stark e seus homens? Ao ouvir sua pergunta, Fênix mais uma vez se maravilhou com a mente incrivelmente afiada que Kinvara possuía, já tendo entendido que Tywin Lannister não era um homem simples. Ela sabia que ele nunca pouparia o jovem lobo depois que seu filho foi morto pelos homens de Robb, então não era provável que ele simplesmente evitasse o confronto com ele neste momento para cavalgar para o sul em direção a Porto Real. Pelo menos ele não faria algo assim sem um plano ou algo assim para causar problemas ou mesmo cuidar do Rei do Norte, os Freys e os Boltons. Tywin Lannister prometeu torná-las Lorde Supremo do Tridente e Guardião do Norte, respectivamente. Fênix disse diretamente a ela. Então é hora de interferirmos, não é? Kinvara perguntou com um suspiro. Fechando os olhos por um momento, Fênix recostou-se no assento e respondeu. Capítulo 112, 300 depois de Cristo? Pedra do Dragão, Câmara da Mesa Pintada. Meu irmão ainda está sitiando King's Landing e apesar de ter apenas Sandil Tarly como um comandante militar um tanto passável entre seus apoiadores, será apenas uma questão de tempo antes que ele tome a cidade. Embora eu presuma que a vitória terá mais a ver com a escassez de comida do que com as capacidades dos homens de Rhaelle. Fazendeiros não são soldados, afinal, mesmo que estejam vestidos com armaduras e tenham uma espada nas mãos. Santanis relatou primeiro após a reunião na Câmara ter começado, seu tom não escondendo a condescendência que ele tinha pela falta de perícia militar de seu irmão. Fênix sabia que a avaliação do comandante estava correta, pois Rhaelle de fato tinha muitos soldados, mas nenhum deles era veterano de batalha e nem havia vivenciado uma guerra. Ele pode ter tido o apoio da casa Tyrell depois de se casar com Margaery Tyrell, irmã de seu amante cavaleiro Loras Tyrell, que era o herdeiro do Protetor do Sul. Mas isso não significa que todos os lordes do Sul o seguiram, além daqueles ferozmente leais à casa Tyrell e à casa Baratheon. Na verdade, foram as casas menores, os segundos e terceiros filhos, juntamente com cavaleiros sem muita riqueza que o seguiram, pois viam isso como uma chance de glória e riqueza. Mesmo nas Terras da Tempestade, muitos lordes mais velhos não apoiavam verdadeiramente Rhaelle, embora ele fosse o Lorde Supremo das Terras da Tempestade. Rhaelle simplesmente não tinha o prestígio e a postura que lhe dariam o apoio e o respeito das casas mais antigas e poderosas do Reach e da Stormlands. No entanto, ele ainda tinha cerca de 30.000 homens e eventualmente conseguiria reduzir as defesas da capital. Eles já teriam feito isso, se não fosse pelos 2.000 homens que Kevan trouxera com ele em sua chegada à capital. Junto com a patrulha da cidade e a milícia, a força de defesa de Porto Real era de aproximadamente 10.000 homens, o que era o suficiente para resistir em uma posição defensiva, embora isso fosse apenas enquanto os suprimentos não secassem na cidade. Imagino que seu irmão tentará se tornar mais agressivo com seus ataques em breve, considerando que o cerco está com os dias contados. Kinvara comentou enquanto estava sentada ao lado de Fênix na extremidade oposta da mesa em relação ao comandante, suas mãos segurando a direita de Fênix, acariciando-a gentilmente com seus dedos ágeis e macios. Ele pode nem saber ainda que Tywin Lannister está marchando em direção a Porto Real em alta velocidade. Mas até eles já deveriam ter percebido que deixar o cerco se arrastar por mais tempo seria incrivelmente perigoso. Afinal, no momento em que o conflito entre os Lannisters e os Starks for resolvido, o vencedor sempre irá lutar contra Porto Real. Presos entre a capital e outro exército, as tropas de Rhaelle serão esmagadas. E considerando que Tywin Lannister já está a caminho, parece que o exército de Rhaelle provavelmente será completamente devastado. Ela concluiu sucintamente. O acordo entre os Lannisters, os Freys e os Boltons também verá a guerra entre os três reis acabar. Os Greyjoys também enfrentarão alguma resistência substancial e até mesmo retaliação em um futuro próximo. Especialmente Winterfell, já que Theon Greyjoy não consegue resistir aos Boltons com seu punhado de homens. Até mesmo nossos poucos agentes lá poderiam retomar o trono da casa Stark em meia hora. O velho e magro sacerdote da chama oculta, Qorik, acrescentou calmamente, sua voz não demonstrando nenhuma indicação de sua aparência exteriormente frágil. Os Greyjoys são invasores, não soldados. A frota preparada do Templo e de Dorne é mais do que suficiente para tomar as Ilhas de Ferro com seus 700 navios e mais de 35.000 homens. Ariane expressou. Meu pai também enviou uma mensagem para perguntar sobre a situação e a preparação do lado do templo, observando que os exércitos dorneses estão prontos para fazer sua parte. Eles são, assim como eu. Oberyn interrompeu, insinuando sua disposição de correr para a batalha com olhos ferozmente ardentes. Ambos tinham acabado de chegar de Dorne em Dragonstone algumas horas antes, trazendo com eles outros 20 navios cheios de guerreiros da mão ardente, totalizando 1.000 homens. E quanto a Arya e Sansa, elas ainda estão seguras em Porto Real com Jaime Lannister morto? Jaehaerys Aerys perguntou com uma leve carranca. A chama oculta suprimiu a notícia da morte de Jaime Lannister, então ela ainda não chegou à capital, embora seja apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. Respondeu Levo, o outro sacerdote da chama oculta. Também não importa, pois já ordenei que Thoros leve as meninas e as proteja no templo. Nenhum mal acontecerá a elas sob sua vigilância. Fênix assegurou ao preocupado cavaleiro de dragão, embora seja a hora de lidarmos com a situação em Porto Real, junto com o resto de Westeros. Melisandre e Thoros cuidarão da capital, enquanto todos vocês terão seus próprios papéis a desempenhar, assim como ele acrescentou, antes de olhar para as pessoas na câmara. Santanis e 2 de seus subordinados, os membros da chama oculta Qorik e Levo, Kinvara, Jaehaerys Aerys Ariane, Daenerys e Oberyn, junto com a maioria de seus featers,
olharam para Fênix e esperaram por suas instruções. Levou várias horas para finalizar os planos que cada um tinha que executar, mas no final da reunião, a expectativa queimava intensamente dentro de cada um deles. A conquista do Templo Vermelho começou. 300 AC, Porto Real, Fortaleza Vermelha. Arya sabia que algo estranho estava acontecendo quando 2 homens Lannister entraram de repente em seu quarto e colocaram um casaco em seu corpo, antes de ordenar que ela o seguisse silenciosamente. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que essa poderia ser sua única chance de escapar daquele inferno de sala, onde seria regularmente disciplinada pela Septã por não agir como uma dama decente e embora tivesse aprendido a obedecer àquela mulher odiosa meses atrás, apenas para evitar ser espancada. Então Arya fez o que os 2 homens pediram e o seguiu silenciosamente pelos corredores sinuosos do palácio. Embora tenha notado que eles a levaram por muitas passagens laterais e aposentos vazios da Fortaleza Vermelha, antes de finalmente levá-la a uma entrada lateral do castelo. Uma vez lá, a garota Stark mais jovem imediatamente avistou 4 outros soldados Lannister que estavam cercando outra figura encapuzada. Aproximando-se, Arya conseguiu dar uma olhada sob o capuz da figura e ficou muito feliz ao reconhecer o rosto como o de sua irmã mais velha, Sansa. Correndo impulsivamente para abraçar sua irmã, a jovem Stark não foi impedida pelos guardas Lannister, assim como sua irmã, que se abraçaram chorando lágrimas de alegria e tristeza. Eles foram mantidos separados pela rainha de propósito, sabendo que isso os tornaria mais suscetíveis às suas maquinações e os manteria mais obedientes. O breve reencontro foi interrompido quando o portão lateral se abriu para revelar uma carruagem magistralmente trabalhada que ambas as garotas reconheceram imediatamente de suas viagens com o grupo do rei, tantos meses atrás que pertencia ao Templo Vermelho. Um dos guardas abriu obedientemente a porta da carruagem, enquanto uma voz calma e um pouco áspera saía de dentro. Entrem vocês 2, convidou uma voz masculina. Tendo pouca ou nenhuma escolha com os homens armados ao redor delas, as garotas Stark só puderam fazer o que a voz ordenou e entrar na carruagem, apenas para ficarem atordoadas ao se verem diante do sacerdote imortal, Thoros de MYR. Não há necessidade de se surpreender, o Senhor simplesmente me enviou para responder às suas orações noturnas, Arya Stark, afirmou o sacerdote vermelho com um sorriso calmo. De repente, diante do olhar chocado e um tanto condenador de sua irmã mais velha, a menina mais nova olhou para frente e perguntou baixinho: "Ó, para onde você está nos levando?" "Para o lugar mais seguro do mundo." O Templo Vermelho, Thoros respondeu facilmente. Capítulo 113. 300 depois de Cristo? As revoltas na cidade estão piorando a cada dia e os suprimentos de comida estão começando a ficar perigosamente baixos. Já se passaram 6 semanas, Vossa Graça, não tenho certeza de quanto tempo mais a patrulha da cidade e os homens que você trouxe com você podem durar, meu senhor. Janus SLYNT relatou, enquanto estava diante da escrivaninha no escritório de Kevan Lannister, mão do rei. Toda manhã encontramos dezenas de novos corpos caídos nas ruas. Mulheres, idosos e crianças. Todos mortos por nada além de um pedaço de pão que estavam escondendo. Sem mencionar os crimes que acontecem sem nenhuma fatalidade durante a noite. As celas já estão lotadas com ladrões, estupradores e assassinos, então, mesmo que façamos mais prisões, simplesmente não há lugar para colocá-los. Ao ouvir o comandante, a mão do rei franziu um pouco o senho, embora não estivesse muito afetado, pois não desconhecia tais acontecimentos em tempos de guerra. Por enquanto, não há muito que possamos fazer sobre esse problema, pois já empregamos um grande número de homens capazes na cidade para fins de defesa. Embora haja muitos mais, não podemos confiar neles para manter a ordem na cidade ou proteger os muros sem a liderança de verdadeiros soldados e guardas, que simplesmente não temos o suficiente. Kevan concluiu, tendo aceitado as baixas civis e a agitação na cidade como algo inevitável em um cerco. A partir de amanhã, vocês executarão 15 prisioneiros por dia, comecem pelos piores. Isso deve ser o suficiente para intimidar pelo menos algumas das pessoas mais nefastas da cidade e não teremos que desperdiçar comida com aqueles trancados nas celas. A mão acrescentou impassivelmente. O que a mão do rei não mencionou, mas o comandante da patrulha da cidade sabia com certeza, era que havia de fato guerreiros na cidade que provavelmente poderiam acabar com o cerco com facilidade, ou pelo menos estabilizar a situação dentro da cidade. O sumo sacerdote e os guerreiros da mão de fogo do Templo Vermelho, juntamente com a Senhora dos Sussurradores e sua guarda, eram uma força a ser reconhecida e certamente tinham o poder de derrotar o exército do sul fora dos muros da cidade. Talvez o Templo Vermelho seja capaz de nos dar algum alívio nesses tempos cansativos, Lord Mão. Eu realmente não tenho certeza de quanto tempo meus homens serão capazes de manter a paz na cidade, do jeito que está. Janus SLYNT insistiu com uma carranca. Esta é uma guerra de sucessão, comandante, não uma de moralidade e fé. O Templo Vermelho não interferirá nessas batalhas sem razão suficiente. Uma voz encantadora de repente surgiu, enquanto Melisandre entrava no escritório. Seus olhos encantadores fixos no comandante, enquanto ela escondia perfeitamente o desdém e a aversão que sentia pelos homens. O tio do rei não é apenas um rebelde? Que guerra de sucessão é essa? O comandante deixou escapar acusadoramente, aparentemente não inteligente o suficiente para entender o perigo óbvio que a sacerdotisa representava para sua vida. A mão do rei estava prestes a interferir e dispensar o comandante, quando Melisandre riu sombriamente e respondeu, embora dessa vez seu tom soasse muito mais perigoso aos ouvidos dos ouvintes. A sua lealdade cega é realmente admirável, comandante. Embora você pareça ter uma impressão errada sobre o quão importante você é para a cidade, mesmo em momentos como este, muito parecido com uma certa aranha que eu conheci.
Ela falou baixinho, seus olhos flamejantes mudando para uma cor totalmente preta que fez o comandante congelar de horror. E não foi só ele, a mão do rei também ficou tomada pelo medo enquanto um silêncio mortal se espalhava pelo pequeno escritório por um momento. Kevan Lannister, competente e inteligente como era, estava tomado por grande ansiedade naquele momento, pois se lembrava muito bem do aviso que seu irmão mais velho lhe dera antes de enviá-lo para Porto Real. O leão não se ajoelha diante de ninguém, nem mesmo do Templo Vermelho, Kevan. Mas lembre-se de nunca pedir para o templo se ajoelhar, pois o fogo será a única resposta deles. Essas palavras eram um lembrete para nunca forçar o templo ou dar ordens, pois Kevan sabia que seus sacerdotes e sacerdotisas obedeciam apenas a uma voz. Dando ao comandante um último olhar penetrante, Melisandre se afastou dele, o que o fez quase desmaiar de alívio, enquanto a mão do rei soltou um suspiro silencioso de alívio. Aproveitando a oportunidade para dispensar o homem, Kevan observou Janus Slynt quase tropeçar em si mesmo ao escapar de seu escritório, antes de voltar sua atenção para a linda sacerdotisa que já havia se sentado. Sua bela forma parecendo incrivelmente sedutora na forma como ela se espreguiçava na ampla poltrona, suprimindo seu desejo e luxúria, pois sabia muito bem que nada de bom resultaria disso. A mão do rei perguntou, o que a trouxe aqui, alta sacerdotisa? Erguendo os cantos dos lábios em um sorriso que quase roubou sua alma, seus olhos brilhando de alegria, Melisandre respondeu ao homem, sentindo-se como um gato brincando com sua refeição. É sobre seu sobrinho. Temo que ele tenha morrido prematuramente enquanto era prisioneiro do jovem lobo, ela declarou calmamente, fazendo o homem congelar em choque antes que uma carranca pesada se instalasse em seu rosto. Como sua amante e irmã, essa notícia provavelmente enfurecerá a mãe do rei, então tomei a iniciativa de garantir a segurança das garotas Stark. Elas ficarão no Templo Vermelho até que essa guerra chegue ao fim. Tenho certeza de que você concordaria que essa é a melhor opção. A alta sacerdotisa acrescentou, seus olhos tinham um olhar pressionado, embora seu tom fosse subserviente e preocupado. Olhando para a demonia ruiva diante dele, Kevan Lannister ficou perdido por um momento, pois a sacerdotisa basicamente o deixou sem escolha a não ser concordar com ela. Ter exposto o relacionamento entre sua sobrinha e seu sobrinho tão despreocupadamente mostrou que ela não tinha o mínimo medo de sua casa ou da coroa. Sem mencionar que, com a situação atual do jeito que estava, a mão do rei não poderia ordenar que ela devolvesse as meninas para suas mãos, pois elas simplesmente não poderiam entrar em conflito com o templo naquele momento, se é que poderiam entrar na verdade. Sugiro que você fale com a rainha viúva o mais rápido possível, Lord Mão, e a informe sobre os acontecimentos, para que ela não ouça de outra pessoa e haja de acordo com sua dor. Melisandre declarou em um claro aviso enquanto se levantava de seu assento e deixava o solar com passos lentos e medidos. Kevan não a impediu, sentindo-se não pela primeira vez impotente diante da presença montanhosa que era o Templo Vermelho. Isso o fez se perguntar se seu irmão teria sido capaz de lidar melhor com a sacerdotisa em sua posição, já que ele próprio aparentemente falhou em exercer qualquer controle sobre aquele membro do conselho em particular. Suspirando profundamente, a atenção da mão do rei voltou-se para a informação que ele tinha acabado de receber, sabendo que uma conversa desagradável com sua sobrinha certamente aconteceria, embora ele planejasse manter essa informação para si mesmo por enquanto até que ele tivesse decidido como melhor abordar isso. 300 depois de Cristo, era uma política comum que a cidadela designasse seus mestres para a maioria das casas nobres em Westeros, especialmente quando essas casas enviavam seus filhos ou subordinados para serem treinados na cidadela. Já era assim há centenas de anos. E enquanto a maioria dos mestres eram leais à casa à qual juraram, eles também eram leais à cidadela. Isso fez com que a cidadela tivesse grande influência e espiões em todos os 7 reinos. Portanto, não foi surpresa que Pycelle, como grande mestre servindo ao Trono de Ferro, tenha recebido a notícia da morte de Jaime Lannister por meio de um corvo da cidadela. Depois que a cidadela foi informada dos acontecimentos nas terras ocidentais por dezenas de mestres servindo a diferentes lordes do norte. No passado, tal coisa talvez não tivesse acontecido, ou pelo menos não em tal escala, mas o fato de Robb Stark ter se casado com uma sacerdotisa do Templo Vermelho, que provavelmente também era uma bruxa e feiticeira, o tornou muito impopular entre os mestres que odiavam magia. Pycelle sabia que essa informação provavelmente também teria sido entregue à mão do rei pela Bruxa Vermelha, que servia como Senhora dos Sussurradores, mas isso não importava. Kevan Lannister era muito conservador e reservado ao lidar com o Templo Vermelho, então usar essa informação para manipulá-lo a agir contra o templo não era algo provável de acontecer. O antigo Grande Maester, no entanto, não era tolo e sabia que a rainha viúva e o rei eram diferentes. Passar essa informação para Cersei Lannister e adicionar algumas verdades de sua própria pena provavelmente resultaria em conflito com o Templo Vermelho. Sem mencionar que Cersei também era rainha regente, embora seu poder estivesse severamente limitado devido ao cerco, já que seu tio havia se tornado temporariamente o comandante de todas as forças armadas em Porto Real. No mínimo, Pycelle tinha certeza de que conseguiria criar uma grande divisão entre a coroa e a escória do templo, que era exatamente o que ele e a cidadela queriam alcançar. Capítulo 114. 300 depois de Cristo, J. Jaime morreu, olhando para o velho grande mestre com algo próximo ao desespero, pois seus olhos haviam perdido o brilho. Cersei questionou suavemente com lábios quase trêmulos, esperando que Pycelle lhe dissesse que ela tinha ouvido mal. Receio que sim, Vossa Graça, respondeu o homem idoso com o olhar fixo no chão enquanto se curvava o mais profundamente que podia.
com sinceridade e arrependimento evidentes em seu tom. "Se como?", perguntou a ex-rainha, lutando arduamente para reprimir sua dor e ira naquele momento. Com um sorriso irônico no rosto, o grande mestre respondeu: "Receio que a resposta a essa pergunta não lhe dará o alvo para a vingança que deseja, vossa graça." Parando por um momento, o velho continuou após ver o olhar penetrante nos olhos de Cersei: "É o Templo Vermelho, vossa graça." O que? A rainha regente deixou escapar em choque profundo, não esperando por essa resposta. "É a esposa do jovem lobo. Ela é uma sacerdotisa do Templo Vermelho, e pelas informações que recebemos, parece que ela usou artes das trevas para confundir a mente do jovem Lord Stark com o único objetivo de tomar seu poder para si. Foi com meios nefastos que a bruxa forçou a mão de Rickard Karstark a matar seu irmão enquanto ele estava preso, e simultaneamente abriu uma brecha entre Robb Stark e seus homens mais leais. Temo que a Senhora dos Sussurradores tenha intenções semelhantes, vossa graça." Pycelle explicou conspiratoriamente, suas feições envelhecidas exibindo uma mistura perfeita de remorso, medo e preocupação. Um ódio sombrio e venenoso, alimentado pela dor, cresceu no coração de Cersei, lutando contra o medo que ela sentia pelo Templo Vermelho e, especialmente, pela alta sacerdotisa Melisandre. Com o desejo de vingança queimando ferozmente dentro dela, a rainha regente fez o possível para reprimi-lo enquanto pensava em seus filhos e em quão fácil eles seriam um alvo caso ocorresse um conflito. Um breve silêncio se instalou entre ela e o velho grande mestre, enquanto uma carranca pesada adornava seu lindo rosto enquanto ela mordia o lábio inferior com força, usando a dor para conter as lágrimas que ameaçavam cair devido à morte de sua irmã gêmea. De repente, uma batida surda soou antes que a porta se abrisse e um de seus guardas entrasse em seus aposentos. Sem esperar por qualquer tipo de aviso, o homem curvou-se profundamente e relatou em tom urgente: "Vossa graça, as garotas Stark não estão em seus aposentos e 4 outros guardas também desapareceram com elas." Com a mente ainda em desordem devido às notícias que acabará de receber do grande mestre, Cersei ficou momentaneamente incapaz de lidar com essa nova questão ou mesmo compreender verdadeiramente o que o relatório de seu guarda significava para sua casa. O grão-mestre, no entanto, não estava preocupado com a tristeza e nem enfrentava uma batalha interna como a antiga rainha. Ao ouvir as palavras do guarda, o velho reconheceu imediatamente a oportunidade que se apresentará diante dele, enquanto gritava em choque sincero: "O Templo Vermelho. Receio que eles finalmente tenham mostrado sua verdadeira cor." A voz de Pycelle foi interrompida abruptamente, seu corpo inteiro congelando de terror enquanto o som surdo dos sinos repicava alto por toda a cidade. O que só podia significar uma coisa: as muralhas haviam sido violadas e o exército de Renly Baratheon havia conseguido entrar em Porto Real. Cersei estava praticamente igual, com toda a cor drenada de seu lindo rosto, sua ira e desejo de vingança se transformando em nada além de fumaça. A única coisa que restava em sua mente era o medo por si mesma e, mais importante, por seus filhos. A ex-rainha sabia muito bem o que aconteceria com sua família caso caíssem nas mãos do irmão de seu falecido marido. Afinal, nenhum monarca sensato manteria vivos aqueles que tinham direito ao trono. Pegando um pequeno frasco azul escuro e correndo em direção à porta que conectava os aposentos de seus filhos aos dela, Cersei sabia que não poderia permitir que seus filhos caíssem nas mãos do inimigo. Ainda assim, mesmo depois de procurar em todos os cômodos, ela não conseguiu encontrar nem a sombra de seus 2 filhos mais novos, o que quase a fez perder o rumo ao ordenar que todos os seus guardas procurassem em todos os cômodos do castelo, enquanto ela mesma permanecia ao lado de seu filho mais velho. Com o coração batendo freneticamente enquanto seu desespero crescia lentamente, minuto após minuto passava sem nenhum resultado da busca de seus guardas. A ex-rainha mais uma vez se viu ajoelhada no chão e de frente para as chamas ardentes da lareira, enquanto orava ao Deus Vermelho para salvar seus filhos. E enquanto ouvia os gritos dos homens moribundos e os guinchos de metais afiados colidindo, Cersei observou com o coração partido seu filho mais velho beber o vinho envenenado que ela lhe dera, enquanto tomava um gole do seu próprio vinho. Ela sentiu que estava ficando cada vez mais fraca à medida que os sons da batalha se aproximavam. A rainha regente lançou um último olhar para as chamas brilhantes na lareira e repetiu suas orações finais inaudivelmente enquanto abraçava seu filho moribundo. E assim que sua mente escureceu e as últimas faíscas de vida deixaram sua forma, ela ouviu um sussurro etéreo soar em seus ouvidos. "Eu vou." É meia hora antes. Kevan Lannister, mão do rei, respirava pesadamente enquanto abateu outro fazendeiro vestido com trajes de batalha, suor, sujeira e sangue grudados em seu rosto e armadura. E com quase nenhum tempo para descansar, 2 novos oponentes tomaram o lugar do último, enquanto um fluxo interminável de soldados passava pelos portões quebrados abaixo. O experiente comandante e guerreiro veterano não hesitou ao enfrentar seus novos inimigos, embora seu coração estivesse pesado, pois sabia que essa não era mais uma batalha que poderia ser vencida. Eles deveriam ter conseguido manter o muro por pelo menos mais 3 semanas com os suprimentos que tinham na cidade, além do moral excepcionalmente alto, já que a maioria dos defensores lutava por suas famílias que viviam na cidade, o que os tornava extremamente ferozes ao enfrentar o exército do sul. Mas como ele poderia saber que o pirralho Baratheon havia escondido seu trunfo mais nefasto até aquele momento? Fogo selvagem. Kevan não esperava que eles realizassem uma investida contra as muralhas, apenas para secretamente colocar esconderijos de fogo vivo contra 4 dos portões da cidade. E menos ainda esperava que Renly Baratheon sacrificasse seus próprios homens e explodisse os esconderijos sem pedir uma retirada. Centenas de pessoas morreram em ambos os lados quando o incêndio destruiu os portões e abriu a brecha necessária para a cavalaria entrar na cidade e destruir a infantaria defensora. Aparando um golpe com sua própria lâmina enquanto bloqueava a outra lâmina com sua manopla, a mão do rei desferiu um forte chute na cintura do atacante da direita, o que fez o homem cair para trás e da parede.
Já tendo sacado sua adaga, Kevan se aproximou do outro oponente e a enfiou no cérebro do homem, abaixo do maxilar, embora tenha sentido a lâmina curta quebrar quando tentou puxá-la de volta. Soltando-o, o comandante experiente ergueu sua espada longa em uma posição defensiva enquanto se preparava para seu próximo oponente, embora não tenha encontrado nenhum, pois de repente se deparou com 3 soldados em armaduras Lannister carregando espadas curtas em suas mãos direitas. As chamas bruxuleantes logo abaixo da parede em que ele estava, no entanto, revelavam que eles não eram seus homens, pois ele podia ver uma marca de chamas em suas bochechas quando se aproximaram dele. Guerreiros da mão ardente, ele percebeu em desespero, sabendo que não era páreo para a força de elite do templo, embora não planejasse se render de qualquer maneira. O irmão mais novo do senhor de Rochedo Casterly, porém, nem teve tempo de levantar sua lâmina em defesa, quando sentiu uma dor explodir em seu abdômen quando o guerreiro no meio apareceu diante dele como um fantasma e desferiu um soco em seu estômago que carregava a força de uma avalanche. Outro golpe na nuca ocorreu quase imediatamente, fazendo com que a escuridão tomasse conta da mente de Kevan Lannister. Capítulo 115. 300 depois de Cristo, correndo pelos corredores do palácio o mais rápido que suas velhas pernas conseguiam, Pycelle assumiu uma expressão ansiosa e temerosa, embora na verdade não estivesse realmente preocupado em sobreviver ao saque da cidade pelo exército do sul. Afinal, ele era um mestre da cidadela e, além disso, o grande mestre do pequeno conselho, e nenhum governante inteligente mataria um mestre e arriscaria antagonizar a cidadela, especialmente um lorde do sul. A influência e posição da cidadela no Reach eram comparativamente as mais altas entre todos os reinos de Westeros, já que a cidadela estava localizada em Vila Velha, a maior cidade portuária do Reach e possivelmente de toda Westeros. Vila Velha também era a cidade mais rica dos 7 reinos e a segunda em população, atrás apenas de Porto Real, o que dava à cidadela uma grande base de poder. Como a esposa de Renly Baratheon era Maragaery Tyrell, irmã do herdeiro de Jardim de Cima, que eram os governantes do Campina, Pycelle sabia que poderia perder sua posição como grão-mestre, mas sua vida não corria nenhum perigo sério durante o cerco. Ele ficaria em seus aposentos até que o castelo fosse tomado e então juraria lealdade ao garoto Baratheon. Embora fosse uma pena que ele não seria capaz de ver se seu plano contra o Templo Vermelho poderia ter funcionado, pois Pycelle tinha certeza de que a rainha regente e seus filhos provavelmente não sobreviveriam à noite. Era uma pena, mas talvez fosse para melhor, considerando que a casa Lannister já estava fortemente ligada ao templo. Em comparação, a casa Tyrell e Baratheon mal tinham laços com eles, o que poderia tornar mais fácil para a cidadela colocá-los contra o templo e fazê-los minar a influência do Templo Vermelho no futuro. Muitos desses pensamentos passaram pela mente do grande Maester antes que ele finalmente alcançasse as portas de seus aposentos. Tirando a chave de suas vestes, Pycelle abriu as pesadas portas de madeira com surpreendente facilidade e entrou com passos rápidos, antes de fechá-las atrás de si, trancando a porta mais uma vez. O velho mestre estava pensando em chamar uma de suas criadas para relaxar e passar o tempo até que a luta acabasse quando um braço flamejante de repente perfurou seu peito por trás. Seus pulmões e parte de seu coração foram incinerados quase instantaneamente enquanto uma dor agonizante explodia em seu peito, embora ele não conseguisse nem gritar sem seus pulmões. Sentindo sua vitalidade drenando de seu corpo a cada segundo, Pycelle mal conseguia reunir força suficiente para virar a cabeça apenas para ver uma figura em chamas parada atrás dele. Medo e desespero eram as últimas coisas em sua mente quando chamas ardentes irromperam repentinamente da figura em chamas e o consumiram por inteiro, deixando para trás nada além de uma pilha de cinzas. Um momento depois, a figura em chamas desapareceu da sala em uma chuva de brasas. Vendo seu exército invadir a cidade como um riacho furioso depois que as comportas foram abertas, Renly, ainda a uma distância segura dos muros da cidade e da batalha, com sua noiva Margaery Tyrell ao seu lado, não pôde deixar de se voltar para aquele que finalmente tornou possível sua conquista da capital ao entregar dezenas de esconderijos de fogo vivo para ele. Vestindo vestes vermelho-sangue esvoaçantes, cabelos flamejantes e olhos flamejantes, a alta sacerdotisa Melisandre era a imagem perfeita de beleza e sedução, enquanto ela estava ali com graça encantadora, olhando para os portões destruídos da cidade com nada além de calma. Como prometido, não esquecerei a ajuda do Templo Vermelho hoje, alta sacerdotisa. Renly se dirigiu a ela com sinceridade. Você pode construir seus templos nas terras da tempestade e no alcance, e espalhar sua fé lá a partir de hoje. O irmão mais novo do usurpador sabia que isso causaria alguma inquietação entre os dois reinos, especialmente o Reach, já que sua nova noiva já o havia informado de sua desaprovação de sua decisão, mas Renly não se importou. Afinal, o que eram 2 reinos em comparação com 7? Virando-se para o jovem rei, Melisandre não pôde deixar de suspirar de pena, pois o homem era realmente muito mais agradável para conversar do que seu irmão mais velho quando vivo, além de ser mais razoável em geral, embora ela ainda preferisse o estoicismo silencioso de Santanis ao charme principesco de Renly. No entanto, ele sendo um conversador bastante agradável, não mudou o que estava prestes a acontecer, pois ela se virou completamente para ele e entoou com uma voz calma. Renly Baratheon, em nome do Templo Vermelho e como enviada do Deus Vermelho, eu, alta sacerdotisa Melisandre, ofereço a você o direito de se render agora e retirar suas tropas da capital. Jure fidelidade ao Templo Vermelho e você poderá retornar às Terras da Tempestade para governar como Lorde Supremo das Terras da Tempestade sob a supervisão do Templo. Recuse e temo que você perderá qualquer chance de manter seus títulos nobres e riquezas. Ela finalizou com determinação. Choque e confusão em seus olhos, o autoproclamado rei respondeu com uma carranca. Receio não entender, Lady Melisandre. O Templo Vermelho está voltando atrás em sua palavra?
Ao ouvir as palavras do rei, os 3 membros da guarda arco-íris que estavam presentes, juntamente com algumas dezenas de outros guardas, sacaram suas armas e enfrentaram a sacerdotisa vermelha, Brienne de Tart, vestida com uma armadura azul que era uma delas. Nós prometemos a você ajuda para tomar a cidade, nada mais, Lord Baratheon. E a cidade agora é sua, o que significa que eu já cumpri minha parte do acordo. A oferta de sua rendição é algo completamente diferente. Melisandre declarou sem qualquer sinal de nervosismo, apesar de enfrentar dezenas de homens armados sozinha. Eu sou o rei do sul e o herdeiro legítimo do trono de ferro, que agora também tomei por direito de conquista. Isso me torna o senhor dos 7 reinos, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens. Peço que pense bem antes de fazer de mim um inimigo, pois não vou abrir mão da minha coroa só porque você me pediu, anunciou Henry com confiança, acreditando que o Templo Vermelho não ousaria usar a força contra ele, pois isso automaticamente tornaria impossível para eles espalharem sua influência nas terras da Tempestade e Nurite. O Sul pode não estar unido por trás dele, mas nunca aceitaria o templo se eles matassem seu rei. Henry sabia muito bem disso. Parece que você quase se esqueceu de mim, querido irmão. Uma voz soou atrás quando o senhor comandante da Força Naval do Templo Vermelho apareceu. Ao seu lado meia dúzia de homens e mulheres com marcas em forma de penas em suas bochechas que pulsavam com luz e poder. S. Santanis, o autoproclamado rei, gritou surpreso, não tendo esperado que seu irmão aparecesse naquele momento. Uma pontada de medo percorreu a espinha de Henry quando ele viu várias feateiras aparecerem junto com seu irmão, pois ele sabia que sua Rainbow Guard não era páreo para nenhuma delas, muito menos para meia dúzia. Com uma carranca pesada em seu rosto um tanto pálido, o mais novo dos irmãos Baratheon falou em um tom sombrio. É isso que você planejou o tempo todo? Usar o poder do Templo Vermelho para tomar o trono de ferro para si mesmo? Para que eu me ajoelhasse diante de você? Eu deveria saber. Você sempre foi ciumento e guardou rancor de mim desde que Robert me deu ponta tempestade. O rei do sul cuspiu, enquanto olhava para seu irmão mais velho com raiva e ódio. Suspirando baixinho, o normalmente estoico comandante olhou para seu irmão com pena e decepção. Você ainda não entendeu, Henry. Eu não sou rei, e nem você. O Templo Vermelho tem apenas um governante absoluto, e ele não faz reis ou rainhas. Santanis proclamou com determinação enquanto apontava para a cidade em chamas diante deles. O Deus Vermelho os derrota. Seguindo o gesto do irmão mais velho com os olhos, o rei do sul testemunhou algo que nunca esqueceria pelo resto da vida. No céu escuro da noite acima da cidade, um pássaro em chamas apareceu. Seu tamanho era simplesmente imensurável, pois suas asas se estendiam por toda a cidade. Até breve. Seu grito sacudiu o céu e a terra, enquanto tremores percorriam a terra, a aura divina do ser flamejante rasgando o tecido da realidade a cada movimento que fazia. Com seu longo pescoço se movendo para baixo, Henry Baratheon observou com horror absoluto enquanto a Fênix liberava uma torrente de fogo de seu bico flamejante diretamente na cidade abaixo. Capítulo 116. 300 depois de Cristo, olhando para a fortaleza vermelha fumegante do muro baixo que cercava o Templo Vermelho, os olhos de Arya estavam cheios de ódio amargo, assim como os de sua irmã mais velha. Uma sensação de alegria irrompeu em seu coração quando ela viu o exército do sul causando estragos no castelo à distância, tendo deixado para trás morte e destruição em seu caminho até lá. Não deixem que seu ódio deforme seus corações, gritou a voz de Touros ao lado. Você pode sentir alegria pelo infortúnio do seu algoz, mas neste exato momento, garotas plebeias da sua idade estão sendo violadas por toda a cidade diante dos olhos de suas famílias, seus irmãos e pais sendo mortos enquanto tentavam protegê-las, suas mães e irmãs sendo condenadas ao mesmo destino. E isso não é algo com que você deva se sentir bem, o padre barbudo declarou com uma voz pesada. Sentindo-se indignada, a jovem nobre questionou o padre incisivamente. Se você se sente tão mal por eles, por que não foi lutar contra o exército com seus subordinados antes que eles invadissem os portões? Arya, ao ouvir suas palavras inapropriadas, Sansa repreendeu e agarrou seu braço com força, em um sinal claro para que ela não fizesse tais perguntas e corresse o risco de irritar o poderoso sacerdote diante delas. Olhando para as irmãs com olhos escuros, pressão exalando de seu próprio olhar, Touros respondeu com uma voz profunda, não importa nossa força. O Templo Vermelho não entra em guerra sem sua bênção, e ele nos proibiu de agir por enquanto. Por quê? Você não disse que seu Deus é gentil e benevolente? Perguntou a garota teimosa, recusando-se a ceder à pressão, mesmo com o aperto de Sansa em seu braço se fortalecendo consideravelmente. O Deus Vermelho é justo, não gentil e benevolente. Há uma grande diferença entre os dois. O sumo sacerdote declarou enquanto encarava a cidade caótica abaixo da colina vermelha e continuava suavemente, embora ele nunca se sentasse e apenas assistisse seus fiéis sofrerem assim. Como se fosse uma deixa, o tempo pareceu ter parado em Porto Real quando a atmosfera congelou de repente, impedindo qualquer tipo de movimento enquanto uma silhueta brilhante aparecia no céu noturno. Asas de fogo com centenas e milhares de pés de largura, um corpo enorme em chamas com pés com garras e um pescoço gracioso e sinuoso com uma cabeça do tamanho de um castelo. Juntos, eles formavam um pássaro divino que brilhava sua luz ardente sobre a cidade, transformando a noite em dia. Até breve. Um grito cheio de dignidade e raiva sacudiu a capital, seu eco reverberando profundamente no peito de Arya, enquanto ela observava o que ela sabia por instinto ser o Deus Vermelho, encarando a capital com seus olhos flamejantes. No momento seguinte, o pássaro de fogo esticou o pescoço e fogo saiu do seu bico, enquanto o Deus Vermelho banhava a cidade inteira com suas chamas.
O terror tomou conta do coração da jovem garota quando ela viu a onda de fogo se aproximar dela. Rangendo os dentes em preparação para a dor que sem dúvida viria em sua direção, Arya não sentiu nada além de um calor suave enquanto as chamas lavavam sua pequena forma, deixando para trás nada além de calor e conforto em seu coração, junto com uma sensação inexplicável de segurança e cuidado. No momento seguinte, as chamas desapareceram junto com todos os soldados do Exército do Sul, enquanto a noite retornava à cidade, com o céu escuro novamente vazio da forma de fênix do Deus Vermelho. Você não deveria ter se recusado a aceitar a oferta, Lord Baratheon, Melisandre declarou enquanto observava a figura trêmula do Rei do Sul. Sua teimosia acabou de lhe custar seu exército e amante, e sua noiva, seu irmão, e seu sogro, seu filho. Caindo de joelhos com a cabeça enterrada nas mãos, o corpo de Margaery Tyrell tremeu de terror e tristeza enquanto ela olhava para a cidade diante dela em estado de choque. Suas feições impecáveis pálidas e seus olhos sem vida. Ele era praticamente o mesmo, apenas evitou cair de joelhos quando Brienne de Tarth, a azul de sua guarda arco-íris, o segurou pelos ombros e ajudou a apoiá-lo com cuidado, embora seus próprios membros estivessem tremendo de medo. Mas Tyrell, por outro lado, não estava presente, pois tinha acabado de sair para preparar o castelo para a chegada de Rhaelle. Acabou, irmão. Santanis disse com um suspiro, como eu disse, não há reis abaixo do Deus Vermelho. Rhaelle Baratheon, no entanto, não respondeu, sua mente aparentemente sobrecarregada. Ele era incapaz de compreender o que tinha acabado de testemunhar, pois simplesmente olhava fixamente para a capital, focado unicamente nos gritos do povo, enquanto eles abençoavam e adoravam seu protetor e salvador de fogo. Isso fez com que o antigo rei do sul percebesse com dolorosa clareza que ele não era um rei do povo. Ele era um invasor e usurpador como seu irmão mais velho tinha sido. A diferença era que ele tinha perdido a guerra e com ela, sua amante e seu exército. Ele tinha perdido o jogo dos tronos e o preço a pagar por isso era realmente alto. King's Landing, Templo Vermelho? É bom ver que você acordou, Lord Lannister. Thoros comentou com uma voz calma, enquanto entrava na pequena câmara para onde os guerreiros da Mão de Fogo trouxeram o antigo mão do rei depois de tirá-lo da batalha. Olhando para o padre barbudo e bem arrumado, Kevan Lannister falou com uma voz um tanto impassível, não vendo sentido em discutir com o poderoso sumo sacerdote. Você vai me entregar ao novo rei agora? Balançando a cabeça em negação, Thoros respondeu calmamente. Você parece ter entendido mal, Lord Lannister. A cidade está segura e sob o controle do Templo Vermelho. Depois que o exército do sul violou os portões e tomou a Fortaleza Vermelha, o Senhor interveio pessoalmente quando viu a morte e o sofrimento causados às pessoas comuns por aqueles soldados. O Senhor porcou a cidade deles com suas chamas, fazendo com que nenhum deles sobrevivesse. A compreensão floresceu no coração do antigo Hand of the King enquanto ele olhava para o Undine Priest, sabendo que esse cerco sempre terminaria em favor do Red Temple. Ele até pensou que o incêndio florestal pode não ter sido o trunfo do garoto Baratheon, mas um presente do templo. É claro que tais coisas só podiam ser pensadas e não ditas em voz alta, pois Kevan Lannister finalmente entendeu o quão perigoso e implacável o Templo Vermelho era. Dezenas de milhares de homens mortos, em uma batalha por uma cidade que sempre cairia nas mãos do templo. Reprimindo sua raiva e indignação, Kevan perguntou a única coisa que era importante para ele naquele momento. Meu filho, ele está. Seu filho está bem e vivo. Embora o mesmo não possa ser dito do rei e sua mãe. Thoros respondeu neutramente. A rainha regente parece ter envenenado a si mesma e ao rei com medo do destino que poderia recair sobre eles após a vitória de Rhaelle Baratheon. Seus outros filhos, Tommen e Myrcella, ainda estão vivos e sob os cuidados do templo. Com alívio, Kevan ficou apenas um pouco triste com a morte de sua sobrinha e sobrinho neto, pois não havia amor perdido entre eles e ele também estava ciente de sua crueldade inerente e de suas muitas falhas. Geoffrey teria sido um péssimo rei e Cersei, apesar de pensar o contrário, não tinha a mente afiada e a perspicácia política de seu irmão mais velho. O que você quer de mim? Perguntou o antigo mão do rei após um momento de profunda reflexão, sabendo muito bem que o templo devia ter uma razão para salvá-lo e mantê-lo vivo. Capítulo 117. 300 AC, King's Road perto das Terras da Coroa. Algumas horas antes da violação dos portões em Porto Real, batalhas e guerras não eram decididas por números, mas por muitos fatores diferentes. Terreno, equipamento, experiência, moral e estratégia eram apenas alguns dos fatores que podiam influenciar muito o resultado de uma batalha. Tywin Lannister tinha aprendido isso nos longos anos de sua vida e nas muitas batalhas em que liderou exércitos. E como qualquer grande homem, ele não estava acima de admitir que o jovem Robb Stark era um grande comandante e um líder brilhante quando se tratava de guerra. O jovem, porém, carecia de algo que o velho leão havia cultivado desde jovem, astúcia e disposição para fazer qualquer coisa para vencer. Tywin era o tipo de homem que poderia desistir das terras fluviais e do norte depois de ter perdido milhares de soldados lutando por elas, apenas para ver seu oponente cair morto e derrotado, o que era uma qualidade rara entre aqueles em sua posição. Tais cálculos implacáveis eram o que o tornavam um homem tão perigoso, pois ele era o tipo de homem que cortaria um braço para salvar o corpo sem nem mesmo mudar sua expressão. Ele sabia quando suprimir sua ganância e sede de vingança em favor da vitória. Silenciosamente direcionar seus exércitos para Porto Real e esmagar o exército do sul liderado por Rhaelle Baratheon em uma batalha decisiva foi o passo mais importante, para garantir o reino sob o governo de seu neto naquele momento, e o velho leão estava confiante de que conseguiria. Rhaelle não era Robb Stark, afinal.
Ele não tinha nenhum talento notável como comandante e ainda menos experiência do que o garoto do norte. Sem mencionar que seu exército era composto de oportunistas e fazendeiros lindamente equipados, não verdadeiros soldados. Ele pode ter colocado Randil Tarly no comando de seu exército, mas isso não mudou o fato de que sua posição ao redor da capital era perfeita para emboscá-los por trás e forçá-los contra os muros da cidade para esmagá-los decisivamente. Tivin também não tinha dúvidas de que seu irmão coordenaria perfeitamente seu ataque, pois eles tinham décadas de experiência quando se tratava de liderar homens juntos em batalhas. E para garantir que Henry Baratheon não tivesse nenhuma chance de se preparar para seu ataque, Tivin não hesitou em marchar com suas tropas durante a noite com o mínimo de descanso, já que o elemento surpresa era essencial em seu plano de pegá-los desprevenidos e reduzir as perdas entre seus homens ao mínimo absoluto. Cavalgando pela estrada do rei, o velho leão tinha certeza de que em breve descansaria na Fortaleza Vermelha como a mão do rei, tendo grande confiança em sua própria astúcia e habilidade estratégica. Essa confiança, porém, foi abalada no momento em que ele viu centenas de armas pegando fogo e figuras em armaduras vermelhas escuras e vestes vermelho sangue saindo do matagal. Nenhum grito ou rugido podia ser ouvido dos inimigos que atacavam, apenas um silêncio ardente. Enquanto esses guerreiros e sacerdotes cortavam o flanco do comboio e começavam seu massacre, enchendo a noite com os gritos de dor e os berros agonizantes de seus próprios homens. Os atacantes eram liderados por 2 portadores de lanças de aparência dornesa. Uma jovem mulher com uma marca de pena brilhante na bochecha e um homem que Tivin reconheceu como a Víbora Vermelha, mesmo na escuridão da noite. O Templo Vermelho e Dorne finalmente mostraram sua força na Guerra dos 4 Reis. O velho leão percebeu com o coração pesado, e pela primeira vez em décadas, Tivin estava muito pessimista sobre o resultado de uma batalha. King's Landing, Templo Vermelho no dia seguinte. O que você quer de mim? Ao ouvir a pergunta do antigo mão do rei, Thoros entoou calmamente. O senhor me enviou a você com notícias e uma oferta, Kevan Lannister. Seu irmão, Tivin Lannister, está morto. Morto durante um confronto entre seu exército e um exército liderado por Oberyn Martell. Como seu irmão mais novo, isso deixa como herdeiro e Lorde de Casterly Rock e Guardião do Oeste, já que ele não deixou nenhum herdeiro masculino legítimo, anunciou o sumo sacerdote. Ao ouvir essas palavras, Kevan ficou chocado e triste ao extremo, tendo visto seu irmão mais velho como modelo e inspiração desde jovem. Ele sempre seguiu Tivin fielmente, mesmo que isso significasse entrar em desacordo com seu pai. O fato de que ele de repente não estava mais entre os vivos deixou uma profunda tristeza em seu coração, embora a mente afiada de Kevan não tenha deixado de notar que foi Oberyn Martell quem supostamente o matou. Os Martells estavam mais envolvidos com o Templo Vermelho do que qualquer outra casa nobre dos 7 reinos. Então a antiga mão do rei não pôde deixar de especular que a morte de seu irmão ocorreu em um momento bastante oportuno. O que você quer me oferecer? Kevan perguntou enquanto tentava suprimir o ressentimento em seu coração. Isso é algo que o senhor lhe contará pessoalmente em breve. Thoros respondeu, mas primeiro, você terá que se tornar mais apresentável. Dito isso, as portas se abriram novamente enquanto os servos do templo carregavam uma banheira de madeira para dentro do quarto, junto com alguns baldes de água quente, sabão, toalhas e uma muda de roupas limpas. Poucos minutos depois, a antiga mão do rei foi conduzida por Thoros a um salão no andar mais alto do templo, depois de ter lavado a sujeira e o sangue da batalha da noite anterior. Era uma sala simples, com móveis de madeira escura e uma tapeçaria colorida, sendo que a que mais chamava a atenção era uma grande escrivaninha de madeira com uma poltrona igualmente grande atrás dela. Era naquela poltrona que estava sentado um homem com olhos brilhantes e um charme sobrenatural, e enquanto o homem parecia feito de carne e osso, a sensação que ele emitia era de puro poder não adulterado. Era um poder que penetrava fundo na alma do antigo mão do rei, fazendo perceber que ele se encontrava na presença de algo que definitivamente não era humano. O olhar ardente por si só tornou difícil para Kevan respirar, enquanto a pressão ambiente quase o forçou a cair de joelhos. De repente, porém, os olhos ardentes do ser se transformaram em orbes cor de ametista. Enquanto a pressão em seu corpo desapareceu como se nunca tivesse existido em primeiro lugar, uma voz suave se dirigiu a ele. Chegue mais perto e sente-se, Kevan Lannister. Temos muito o que conversar. O Deus Vermelho cumprimentou, uma de suas mãos gesticulando para uma cadeira vazia que estava diante da mesa. Hesitante e com membros trêmulos, o antigo mão do rei sentou-se enquanto esperava silenciosamente que o ser divino falasse mais uma vez. Capítulo 118. 300 depois de Cristo? Primeiro, deixe-me me apresentar. Fennex começou, seu olhar muito menos invasivo do que antes, porque mesmo que eu tenha muitos nomes, nasci como Fennex Firestar da Casa Dany. Fennex sabia que sua demonstração de força anterior era um tanto necessária, pois a maioria das pessoas não acreditava em coisas que não tinham visto com os próprios olhos. Exibir apenas um traço de sua aura inata era mais do que suficiente para que os outros entendessem que ele não era humano, o que era necessário quando ele conhecia outros que não sabiam ou não queriam acreditar que ele era o Deus Vermelho. Um olhar de espanto apareceu no rosto de Kevan Lannister em resposta às palavras de Fennex, pois o homem claramente já tinha ouvido falar desse nome antes. A princesa de Dorne, vê você é, o homem gaguejou em choque. De fato, a princesa de Dorne, Arianne Nymeros Martell, é minha esposa e ela sabe muito bem quem e o que eu sou, assim como seu pai e tio, respondeu Fennex. Ombros caídos em derrota, o antigo mão do rei ficou em silêncio, um olhar complicado em seus olhos. Ele aparentemente percebeu que nunca houve uma chance de coexistência completamente pacífica com o templo, não quando o próprio Deus Vermelho era casado com a realeza dornesa. Afinal, era um fato bem conhecido que Oberyn Martell e seu irmão, o atual governante de Dorne, Dora Martell,
Odiavam sua casa e especialmente seu irmão com paixão pelo papel que ele desempenhou nos eventos que levaram à morte de Elia Martell. O futuro da sua casa não precisa terminar com seu irmão, nem com você e seus filhos. Fennecs interrompeu os pensamentos cada vez mais sombrios do homem. A casa Lannister pode continuar a prosperar como antes, embora tenha que fazê-lo sob o governo do Templo Vermelho. Com uma carranca de raiva se formando no rosto do homem, Kevan Lannister respondeu com ódio mal contido em seu tom. Então essa é sua oferta? Você quer que eu me ajoelhe depois que você matou meu irmão, minha sobrinha e meu sobrinho neto? O antigo mão do rei quase esperava ser transformado em cinzas após sua explosão, mas o ser à sua frente apenas olhou para ele com olhos calmos e claros, sem nenhum sinal de desagrado enquanto respondia. É exatamente isso que estou lhe oferecendo. Fennecs respondeu calmamente, antes que seus olhos ganhassem um tom de fogo e ele continuasse com um tom mais sombrio. Por favor, não me tome por tolo, Kevan Lannister. Eu vi a crueldade com que seu irmão lidou com os inimigos de sua casa. Se você já esqueceu, talvez eu deva pedir para uma das minhas sacerdotisas cantar As Chuvas de Castamere para você? Ele perguntou retoricamente, sentindo uma leve pressão novamente no ambiente. The Rains of Castamere foi uma canção que foi escrita como um tributo à destruição da casa Reyne, que governou de seu trono em Castamere, pelas mãos de Tywin Lannister em seus primeiros dias, quando ele ainda nem era lorde da casa Lannister. O jovem velho leão desviou um riacho próximo em direção à residência da casa Reyne e matou toda a família em um ato de vingança por uma ofensa contra sua casa. Castamere foi então deixada em ruínas como um aviso para outras casas nas terras ocidentais e os outros 6 reinos. Foi também esse ato de crueldade que fez com que Aerys visse Tywin de forma tão favorável que ele nomeou o jovem herdeiro da casa Lannister como sua mão após ascender ao trono. De ferro. As palavras de Fennecs tiveram o efeito desejado, pois Kevan Lannister visivelmente desinflou em sua raiva e seu rosto perdeu um pouco de cor. O homem mais velho sabia muito bem a extensão da crueldade de seu irmão, afinal. Então falar contra os atos vingativos realizados pelos Martells era apenas hipocrisia de sua parte. Você deve saber que conquistar as terras ocidentais é algo facilmente realizado pelas forças do Templo Vermelho, embora eu não tenha dúvidas de que o sangue que fluirá nesse caso será o suficiente para colorir o tridente de vermelho profundo. Sua casa, junto com muitas outras, inegavelmente perecerá como resultado de tal conflito. Mas não precisa chegar a esse ponto. Fennecs declarou, assim como as cidades abençoadas em Essos. Planejo que as terras ocidentais sejam governadas por um conselho composto por membros do Templo Vermelho. E se você concordar com minha oferta, garantirei que sua casa tenha um assento no dito conselho para cada geração que vier. Você pode manter sua riqueza, trono ancestral e até mesmo seu governo sobre Lannisporto, embora as terras ocidentais pertençam ao Templo Vermelho e seja o conselho que as governará, concluiu Fennecs. Ao ouvir essas palavras, Kevan sabia que embora sua casa pudesse perder a maior parte de seu poder e influência caso ele aceitasse a oferta, o mesmo aconteceria com todas as casas nas terras ocidentais, pois o Templo Vermelho assumiria o controle de todas as terras. Ele também entendeu que essa era a única chance para sua casa e família sobreviverem. Então, nesse sentido, não era realmente uma oferta, mesmo que ele pudesse rejeitá-la. Com a morte sendo provavelmente a única outra opção, Kevan já havia tomado sua decisão, mesmo que o fizesse com o coração pesado. Eu aceito, meu senhor. Ele disse em voz baixa, sentindo como se tivesse traído as expectativas de seu falecido irmão mais velho ao fazê-lo. Assentindo em reconhecimento, Fennecs comentou. Ótimo. Embora isso nos deixe com a tarefa de resolver a disputa em andamento entre a casa Lannister e a casa Martell. Rangendo os dentes, Kevan perguntou um tanto oprimido. O que você quer de mim, meu senhor? Myrcella e Tommen Baratheon, junto com seu filho mais velho Lancel, viajarão para Dorne. Myrcella ficará noiva de Trystane Martell, enquanto Tommen servirá como pajem e copeiro de Dora Martell. Como cavaleiro, será dever de seu filho Lancel proteger seus primos até que Myrcella atinja a maioridade e se case com o príncipe, anunciou Fennecs. O que fez com que o rosto do novo Lorde da casa Lannister se contorcesse em uma leve careta antes que ele conseguisse controlar seu semblante novamente. Kevan sabia que seu filho não acompanharia sua sobrinha neta e sobrinho para ser seu protetor, já que a proeza marcial de Lancel era frágil na melhor das hipóteses. Não, seu filho iria como refém, e Myrcella e Tommen eram iguais, embora fossem muito menos valiosos como tal. Com o trono de ferro praticamente nas mãos do Templo Vermelho e a família real tendo praticamente perecido da noite para o dia, o valor de Myrcella e Tommen como reféns não era nada grande, o que provavelmente foi o motivo pelo qual o deus à sua frente quis enviar seu filho mais velho para Dorne também. O que a antiga mão do rei não percebeu, porém, foi que Fennecs planejava fazer isso não porque fosse uma prática comum entre a nobreza de Westeros enviar reféns para garantir lealdade e obediência, mas principalmente porque seria o melhor curso de ação para o futuro de Myrcella e Tommen. O reino inteiro estava bem ciente de seu status de bastardos, se as pessoas acreditavam ou não, e somando-se ao fato de que eles tinham acabado de perder qualquer apoio que pudessem ter com a morte de Cersei e Tywin, seu futuro seria miserável se permanecessem nas Crownlands ou nas Westerlands. Ninguém estaria disposto a casar seus filhos com qualquer um dos dois com todos os rumores e depois dos eventos que ocorreram na capital. Fennecs sabia que isso aconteceria e quase impediu Cersei de cometer suicídio por causa disso, já que crianças eram claramente o ponto fraco dele. No final, porém, ele não interveio, pois a falecida rainha regente pode ter amado seus filhos de todo o coração, mas sua influência sobre eles também pode ser considerada um tanto venenosa, sendo Joffrey o melhor exemplo. Ao enviá-los para Dorne, um lugar onde bastardos não eram rejeitados ou menosprezados, Fennecs pôde ficar tranquilo.
sabendo que Doran garantiria que esses dois fossem bem cuidados. Ele havia, é claro, discutido o casamento de Tristane e Myrcella com o príncipe de Dorne, e Doran não hesitou muito antes de ceder ao desejo de Fennex. Não apenas porque foi o Deus Vermelho que pediu esse favor, mas também porque o Templo Vermelho seria o responsável por fornecer um dote muito generoso. O príncipe de Dorne, no entanto, deixou claro que Tristane poderia se recusar a se casar com Myrcella se ele e a jovem princesa não se dessem bem. Embora tal coisa fosse improvável, pois o rapaz não era do tipo rebelde e a moça tinha um temperamento muito amável. Capítulo 119. 300 depois de Cristo? Algum tempo depois de Fennex ter dispensado Kevan e instruído um de seus feateiros a levar o homem para conhecer seu filho, sobrinha neta e sobrinho neto. Para que ele pudesse contar a ele sobre os preparativos de Fennex, Arianne entrou em seu aposento privado. Aproximando-se dele com um pequeno sorriso, a beldade dornesa roubou um beijo para si mesma antes de se dirigir a ele. Devo contar as boas novas ao meu irmão. O antigo mão do rei inesperadamente escolheu pagar por sua integridade com sua vida. Agarrando sua amante pela cintura e puxando-a para seu colo suavemente, Fennex respondeu enquanto deixava um pequeno beijo em seu pescoço. Kevan Lannister é um homem inteligente e competente, embora lhe falte a astúcia de seu irmão mais velho. Ele aproveitou a chance que lhe dei e não espero que ele tente qualquer tipo de subterfúgio. Inclinando-se mais profundamente em seu abraço e suspirando em conforto, Arianne comentou: MHHM. Você provavelmente está certo. Embora, mesmo que ele estivesse, não mudaria nada. Não seria. Fennex concordou, enquanto tirava um momento para descansar seus pensamentos com sua esposa ao seu lado. Cerca de 1 hora depois, quando sua amante dornesa adormeceu em seu peito, e ele também estava descansando, enquanto esfregava suavemente as costas e o lado de Arianne, Fennex notou a líder feminina de sua guarda pessoal se aproximando, abrindo a porta de seu escritório com sua magia. Antes que Mera tivesse a chance de bater e acordar Arianne com o barulho, Fennex a recebeu lá dentro. Por mais perspicaz que fosse, apenas notou a princesa adormecida nos braços de seu senhor e relatou com uma voz intencionalmente suave: Obar e seu tio retornaram. Meu senhor, devo levá-los para dentro? Parando por um momento, a líder feminina de sua guarda pessoal continuou com um olhar penetrante para a bela adormecida. Embora eu possa providenciar um adiamento, se desejar, meu senhor. Não, está tudo bem, respondeu Fennex, levando seu dever como governante tão a sério quanto sempre. Sem mencionar que ele havia pedido a Mera para informá-lo do retorno de Oberyn o mais rápido possível. Segurando Arianne com suas mãos e magia, Fennex as levou para os aposentos de sua amante Nati. Missandei ergueu os olhos do livro, levemente surpresa com a aparição repentina dele, e o gato das sombras adulto aos seus pés fez o mesmo, enquanto olhava preguiçosamente para Fennex. Fennex, a beldade de olhos dourados, cumprimentou com um sorriso adorável. Acomodando Arianne na cama ao lado e puxando um cobertor sobre suas curvas femininas para mantê-la aquecida, Fennex foi até a poltrona em que Missandei estava sentada. Antes de se agachar ao lado dela e segurar sua mão ágil, deixando um beijo na palma da mão dela, ele explicou calmamente: tenho algo para resolver e não queria que ela acordasse sozinha. Com um olhar terno, Missandei sussurrou: eu lhe farei companhia. Obrigado, meu amor, respondeu Fennex, aproximando-se e capturando os lábios de Missandei para um beijo suave, antes de se endireitar novamente e deixar para trás um sorriso amoroso, enquanto desaparecia de seus aposentos mais uma vez. Oberyn, Obara, bem-vindos de volta, Fennex cumprimentou, enquanto pai e filha entravam juntos em seu dormitório. Meu senhor, Obara cumprimentou com um sorriso e uma leve reverência, enquanto Oberyn foi muito menos formal. Graças a Deus, você cuidou do cheiro na cidade, Fennex. Ou temo que não teria me forçado a entrar na capital. O príncipe Dornês comentou com um sorriso, enquanto se sentava sem cerimônia em uma das 2 poltronas vazias que ficavam diante da mesa onde o Deus Vermelho estava sentado. Fennex não se importou com isso, pois Oberyn, apesar de sua atitude casual, tinha uma lealdade feroz para com ele que rivalizava até mesmo com a de seus feateiros e sacerdotes. Isso não foi muito surpreendente, pois o príncipe promíscuo finalmente se vingou do que foi feito à sua irmã ao matar Tywin e a montanha com sua própria lança. Elia e seus filhos podem ter sido revividos por ele, mas isso não significa que o ressentimento e o ódio de Oberyn pelo que foi feito à sua irmã tenham desaparecido. Elia era sua irmã mais velha por 1 ano, e devido à sua natureza frágil, Oberyn tinha sido incrivelmente protetor com ela em seus anos mais jovens, o que a levou a ocupar um lugar especial no coração do príncipe. O vazio que sua morte havia deixado para trás quase o deixou louco de raiva e ressentimento. E mesmo seu subsequente renascimento não conseguiu reprimir completamente essas emoções. Fennex sabia de tudo isso, então ele finalmente permitiu que o homem se vingasse do velho leão e seu cavaleiro de estimação, mesmo sabendo que provavelmente conseguiria fazer Tywin Lannister jurar lealdade ao Templo Vermelho. No grande esquema das coisas, porém, muitas pessoas tinham inimizade com a casa Lannister. Não era apenas a casa Martell, mas também a casa Stark e a casa Baratheon, já que a queda de Eddard Stark e Robert Baratheon foi causada pelos Lannisters. Sem mencionar as numerosas casas menores do norte, das terras fluviais e das terras da coroa que se opunham aos lordes de Rochedo Casterly. A morte de Tywin e de seus filhos pacificaria muitos desses nobres, grandes e pequenos, o que tornaria muito mais fácil governá-los harmoniosamente. Bem, levará algum tempo até que o sistema de esgoto de Porto Real possa ser comparado ao de Volantis ou Lige. Então a magia é a única maneira de remover o fedor e a sujeira por enquanto, respondeu Fennex, lamentando a miopia daqueles que planejaram e construíram esta cidade como capital dos 7 reinos.
Sua infraestrutura deixava muito a desejar do ponto de vista arquitetônico e levaria anos e milhões de dragões de ouro para corrigir esse problema. Mas chega disso. Tenho outra coisa que preciso que vocês dois façam, ele anunciou, o que fez com que a jovem Feater se endireitasse em seu assento, enquanto Oberyn também exibia uma expressão mais séria. O que você precisa que façamos, Fennex? O príncipe Dornês perguntou diretamente. Você levará os guerreiros que trouxe com você e escoltará Kevan Lannister de volta a Casterly Rock, Fennex declarou, uma vez lá. Você o ajudará a reprimir quaisquer agitações ou rebeliões que certamente surgirão como resultado da lealdade da casa Lannister ao templo. Em suma, quero que você ajude o novo Lorde de Casterly Rock a subjugar as terras ocidentais para o Templo Vermelho. Com um olhar surpreso aparecendo em seu rosto, seguido por uma carranca, Oberyn questionou com leve descrença. Você quer que eu vá ajudar um Lannister? Sim, Fennex declarou calmamente, agora que você teve sua vingança, espero que você deixe de lado seu ressentimento pela casa Lannister, Oberyn. Aceite esta tarefa como uma chance de finalmente fazer as pazes com o que aconteceu há quase 20 anos. Elia está viva, seus filhos estão vivos, e aqueles que lhes fizeram mal não existem mais. Você tirou a vida deles com suas próprias mãos. É hora de seguir em frente, Oberyn. Um olhar complicado apareceu nos olhos do príncipe Dornês, enquanto Obar olhava para seu pai com preocupação e pouca esperança. Enquanto crescia, ela foi testemunha da inquietação e da tristeza oculta de seu pai de tempos em tempos e sabia que ele ainda achava difícil deixar esse rancor de lado. Mesmo agora, Obara sabia que ele se culpava pelo que havia acontecido com sua tia, pois ele não estava lá para protegê-la. Esse fracasso percebido perseguiu pelos últimos 20 anos, e a jovem Feater aprovou totalmente a tentativa de Fennex de ajudar seu pai a finalmente encontrar as pazes com isso. Suspirando audivelmente, o príncipe Dornês respondeu em voz baixa, farei o que você ordenar, meu senhor. Antes de se levantar de seu assento e fazer uma leve reverência ao sair do solar, ele precisava de um tempo para si mesmo para organizar seus pensamentos. Fennex soltou um suspiro enquanto observava Oberyn sair do escritório, enquanto Obara tinha um olhar preocupado. Ele vai ficar bem, não vai? A jovem Feater perguntou ao governante das Terras Abençoadas, com preocupação óbvia em seu tom. Perdoar os outros é fácil, Florzinha. Fennex respondeu, perdoar a si mesma, não é? Capítulo 120. 300 depois de Cristo? Centenas de barcos a remo cheios até a borda com guerreiros e sacerdotes ferozes se aproximavam lentamente do porto de Oldon sob o disfarce da noite. Quase nenhum som podia ser ouvido, apesar do número de barcos, pois os remos eram usados com muito cuidado. Kinvara, que estava parada na proa do primeiro barco, tinha um olhar calmo no rosto, enquanto seus olhos de cristal brilhavam com um brilho ardente. Fennex havia enviado uma frota enorme pela costa oeste de Westeros, cujo alvo principal eram as Ilhas de Ferro e o Hit. Kinvara havia se separado da frota com os guerreiros e sacerdotes designados a ela, que somavam aproximadamente 25.000 homens, com 3.000 deles sendo membros da Mão de Fogo e mais de 400 sacerdotes e sacerdotisas do ramo Espada de Fogo. Sem mencionar as duas Featers que a acompanharam nas ordens de Fennex, a saber, Sibyl, uma guerreira empunhando uma rapieira, e Atas, o líder masculino da guarda pessoal de seu senhor. Havia também outra alta sacerdotisa entre aqueles que a seguiam, que anteriormente estava estacionada em Pentos. Era tarefa de Kinvara conquistar o Hit e ela decidiu começar por Oldon, pois era facilmente acessível pelo mar e também era a cidade mais importante deste reino. Além disso, era a sede do poder da Fé dos Sete e a cidadela também estava localizada na cidade. Para conseguir lançar um ataque surpresa à cidade durante a noite, eles foram forçados a confiar na magia de centenas de sacerdotes, incluindo o dela, para esconder a frota de aproximadamente 200 navios que ela havia levado consigo para o ataque à cidade. Embora esta fosse apenas metade da frota, a outra metade liderada por Tibera, alta sacerdotisa de Pentos e líder temporária de parte das forças do Templo Vermelho, iria atacar simultaneamente Coroa Negra e as Três Torres, os dois castelos que ficavam na Foz do Som Sussurrante, que era a entrada bastante larga que levava do Mar do Pôr do Sol até Vila Velha. Virando-se para o velho magro ao seu lado, Kinvara perguntou calmamente, como está o progresso? Seus homens derrubaram as patrulhas perto do porto, Korik? Sendo um dos líderes da chama oculta, Korik foi encarregado de garantir que Kinvara e os membros da Mão de Fogo, junto com seus sacerdotes e sacerdotisas, pudessem chegar com segurança ao porto da cidade sem serem vistos. As patrulhas foram concluídas, Chama da Verdade respondeu o velho espião e portador das sombras com uma reverência. Korik havia mobilizado mais de 100 assassinos e agentes adormecidos da Hidden Flame para derrubar todas as patrulhas ao redor do porto. Veneno, chantagem, assassinato, sedução e outros métodos foram usados para garantir o sucesso desta missão. MHM. Kinvara sentiu incompreensão, antes de dar suas ordens, no momento em que pousarmos. Quero que você pegue 100 guerreiros da Mão Ardente, junto com seus membros da Chama Oculta, e tome conta da cidadela. Sua primeira e principal prioridade é impedi-los de destruir qualquer conhecimento que possam ter. Com os olhos brilhando astutamente, Korik respondeu, farei o que você ordenar, Chama da Verdade. Sendo não apenas um espião e um guardião das sombras a serviço do Templo Vermelho e seu Deus, mas também um estudioso por direito próprio. Korik naturalmente entendia muito bem o valor do conhecimento. A cidadela era conhecida no mundo todo como talvez o maior repositório de conhecimento e, embora a biblioteca do templo em Volantis e algumas das coleções particulares de livros dos feiticeiros em Achai possam rivalizar com o lar central da Ordem dos Mestres,
A cidadela certamente teria conhecimento e segredos que não poderiam ser encontrados em nenhum outro lugar além daqui. Korik estava determinado a cumprir as ordens da Rainha Vermelha, não apenas por sua lealdade e senso de dever, mas também por seu amor inato por segredos. Ele sabia que cada segredo que ele conseguisse evitar que fosse destruído seria um segredo que ele teria permissão de conhecer como líder da chama oculta. Silenciosamente e invisivelmente, uma sombra escura rastejou através das paredes do antigo castelo da casa Stark. Mais e mais perto a sombra rastejou em direção ao quarto principal que estava atualmente ocupado pelo filho covarde de Balon Greyjoy, tendo sido enviado pessoalmente pela chama de sangue da chama oculta para assassinar o infeliz garoto. A sombra fez questão de manter o foco absoluto enquanto ocultava sua presença com um pouco de magia das sombras que lhe foi ensinada. A chama oculta tinha dois líderes, chama sangrenta Levo e chama secreta Korik, um assassino silencioso e o outro um mestre dos segredos. Eles lideravam a chama oculta com uma crueldade tão impassível que a sombra preferiria morrer em uma missão do que retornar em fracasso. Finalmente alcançando a porta fechada do quarto principal, a sombra respirou fundo antes de forçar seu corpo a se tornar um com a sombra abaixo dele. A agonia se espalhou pelo corpo e mente da sombra com o uso dessa forma não natural de magia, embora nenhum som escapasse de seus lábios. Deslizando pela fenda no fundo em sua forma intangível, a sombra reapareceu do outro lado da porta fechada, agachada, antes de desfazer apressadamente a magia que havia usado. Fraqueza e exaustão se espalharam pelos membros da sombra, enquanto uma dor penetrante se fez sentir na parte de trás de sua cabeça. Forçando-se a ignorar o efeito colateral do feitiço, a sombra observou o quarto inteiro de sua posição agachada. As pequenas brasas ainda tremeluzindo na lareira emitiam luz suficiente para que a sombra pudesse enxergar claramente, mesmo sem a visão negra que havia adquirido em um ritual mágico no templo. O olhar da sombra pousou na cama, pois era lá que seu alvo estava, enredado nos membros de duas prostitutas da cidade Castelo, retirando silenciosamente um frasco de vidro fino e longo. Enquanto se arrastava silenciosamente em direção ao pé da cama em sua posição agachada, a sombra tirou a tampa, que tinha uma agulha longa e incrivelmente afiada da espessura de um fio de cabelo presa a ela, que havia entrado em contato com o líquido transparente dentro do frasco. Sem hesitar, a sombra pegou a agulha coberta de veneno e furou a canela do herdeiro adormecido das Ilhas de Ferro, permanecendo abaixada e escondida no final da cama, sabendo que essa parte da pele era menos sensível, então havia menos risco do garoto acordar. Como esperado, o garoto não reagiu, apenas moveu levemente a perna. Fazendo o mesmo com as duas prostitutas, a sombra fechou o frasco novamente e o guardou de volta na bolsa em sua cintura. Fechando os olhos, a sombra desacelerou sua respiração e entorpeceu sua presença enquanto esperava pacientemente, sabendo que levaria pelo menos meia hora para o veneno paralisar completamente seu alvo. Finalmente, quando os membros da sombra já estavam parcialmente dormentes devido à posição desconfortável e aos efeitos colaterais da magia que ela havia usado para entrar silenciosamente na sala, ela se levantou de sua posição e silenciosamente sacou a afiada adaga de aço valeriano de suas costas. Movendo-se para o lado da cama, tudo o que foi preciso foi um movimento rápido e o sangue vital de Theon Greyjoy estava vazando rapidamente do corte na lateral do pescoço. O homem juvenil, no entanto, não fez nenhum movimento que indicasse que ele havia acordado como consequência do ataque da sombra, embora a sombra soubesse que ele havia acordado. Foi o veneno que imobilizou completamente o menino, de modo que mesmo morto, ele não conseguia abrir os olhos e olhar para a figura escura que viera para tirar sua vida. O trabalho da sombra ainda não havia terminado, no entanto, pois ela retirou outro frasco da bolsa da cintura e o abriu silenciosamente, o que já havia se tornado um hábito arraigado, antes de deixar uma única gota preta cair no rosto imóvel do príncipe das Ilhas de Ferro. Com facilidade praticada, o frasco foi guardado de volta com segurança na bolsa, enquanto a sombra observava um padrão preto semelhante a uma chama se formar no rosto do garoto. Virando-se, a sombra caminhou em direção à porta do quarto, e apesar de sua fraqueza e exaustão, mais uma vez se transformou em uma sombra e suportou a agonia e os efeitos colaterais dessa magia, desaparecendo nos corredores escuros do Castelo do Norte, invisível e inaudível.